Então nós damos as boas-vindas a quem está nos assistindo online agora, em nome do Senhor Jesus. Demonstrar uma ideia de utopia, pelos dias que nós estamos vivendo, pela loucura que a nossa vida muitas vezes é, pela correria que muitas vezes temos, e diga-se de passagem, acabamos separando menos tempo do que deveríamos separar para Deus. E pensar em viver agora e viver bem acaba se tornando uma ideia um pouco distante da nossa realidade, aparentemente, mas não está. Viver agora e viver bem é absolutamente possível. Eu comentava hoje que quando eu preparava essa mensagem, eu lembrava muito da dona Joana, a minha avó, que faleceu há 3 anos atrás. A minha avó era uma pessoa incrível, irmãos. Quem teve o prazer de conhecer ela, sabe do que eu estou dizendo. Ela era uma pessoa, 3 anos atrás, ela estava ocupando os bancos aqui da igreja. Uma pessoa altamente dinâmica, com 85, 86 anos de idade. Ela fazia movimentos incríveis para a idade dela. Ela era magrinha, baixinha, devia ter 1,47 m mais ou menos, acho que menos, 1,45 m. E ela fazia movimentos que eu ficava impressionado. Eu dizia assim, ela não vai fazer isso agora, e ela fazia. Ela estava sentada, ela levantava numa velocidade, irmãos, que deixa para trás muitos que hoje aí são jovens. E ela nesse ânimo todo, foram raras as vezes em que eu vi ela triste, raras as vezes, em que eu vi ela se lamentando de alguma coisa. Estou com dor aqui, estou com dor ali, era muito raro, ela não reclamava de nada. E eu conversava muito com a minha avó, eu tinha uma amizade muito próxima dela. Tanto é que com o falecimento dela, foi muito difícil para mim. Mas eu, vez por outra, estava indo, claro, eu ia sempre lá, obviamente, mas vez por outra eu ia lá só para conversar com ela. E todas as vezes que eu chegava lá, às vezes com o meu coração um pouquinho triste, eu saía de lá feliz, porque ela sempre tinha uma palavra de ânimo, mesmo que ela não tivesse muito estudo, mas ela sempre estava falando alguma coisa boa. Para mim, ela sempre falava uma coisa boa. E eu percebi isso com outras pessoas, irmãos. Aquele ânimo que ela exalava era uma coisa muito boa. Era algo que ela não precisava nem falar muito, mas o tempo todo rindo, o tempo todo com aquele ânimo diferenciado que me fazia, por sinal, muito bem. E eu penso muito nisso, irmãos. Quando eu preparava essa mensagem, eu lembrava disso. Por que ela era assim? Porque eu creio que havia nela uma coisa muito importante que em nós precisa haver, que é viver o presente. Viver o passado, ele vai desenvolver em você, de alguma forma, estados de depressão. Viver o passado. Viver o futuro desenvolverá ansiedade. Isso é um problema muito sério. Quando eu falo a respeito de viver bem, de ter sempre uma palavra positiva, eu lembro também da dona Vivian. Aquela senhora que todas as vezes que eu vou para Houston, essa última vez que eu fui, foi a 3ª vez que eu fui para Houston, e eu lembro que desde a primeira vez, a maneira como ela me acolheu, ela tem a idade da minha mãe, é uma senhora, né, que tem uma filha já que tem quase a minha idade, uma senhora que se separou para Deus, e ela vive sozinha, só com a filha, uma mulher de Deus incrível, irmãos. Eu quero um dia trazer ela aqui no Brasil, em nome de Jesus. Deus falou no meu coração que um dia ela vai vir aqui, irmãos. Eu não sei quando, mas ela vai vir aqui um dia pregar aqui. Ela canta muito. Sabe aqueles negros americanos, irmãos, que quando canta, você chega a ficar com a boca aberta? É a dona Vivian. Ela ministra louvor, às vezes, na reunião de liderança, ou melhor, de treinamento que eles têm na igreja. E eu já tive a oportunidade de ver ela cantando. Ela canta demais. Uma mulher abençoadíssima. E eu acho incrível a maneira como ela, quando nós comentamos qualquer coisa com ela, a maneira como ela sempre responde. A resposta dela é sempre muito similar. Ela sempre diz algo como, don't worry about that. Believe that God is in the control of everything. Não se preocupe com isso, mas sempre creia que Deus está no controle de todas as coisas. O discurso dela é sempre esse, irmãos. Ela sempre diz assim, tudo vai ficar bem, porque Deus está à frente de todas as decisões que você tomar uma vez que você anda com Ele. É esse tipo de discurso que ela tem. Se a pessoa vem dizendo, estou enferma, ela diz assim, eu creio que você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso não é discurso de teologia de prosperidade. Isso é discurso de quem anda com Deus e sabe na palavra que crê no Deus a quem serve, irmãos. Ele conhece e sabe com quem está andando. E isso motiva a minha vida a andar diferente, irmãos.
Eu fiz uma visita hoje pela manhã, um irmão muito abençoado aqui da igreja, um senhor que está passando por uma situação de enfermidade bastante séria, e eu fui à casa dele, irmãos, e com essa motivação, com essa graça é diferente, porque por mais que você participe e entenda o contexto da pessoa, como é que você vai dizer uma coisa negativa para ela? Não, você vai impor as mãos e dizer sempre: eu creio que Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e eu creio que você em breve vai estar conosco na igreja em nome de Jesus, compartilhando da mesma adoração como sempre foi, e em nome de Jesus assim será. Irmãos, é assim que nós temos que crer, é dessa forma que eu creio, e é desta maneira que cada dia eu tenho alimentado a minha mente e o meu coração a respeito desta realidade. Quantos entendem isso? Diga amém. Pessoas que vivem o agora, como esses dois exemplos que eu dei para vocês, são pessoas que vivem alegres, porque elas não vivem a depressividade do passado imutável, não tem como mudar, e não vivem o futuro incontrolável, porque não há como controlar o futuro, porque nós não sabemos o que vai acontecer, e nós sofremos por não ter controle. Sempre isso é uma máxima do que diz respeito à ansiedade, é uma máxima. Nós sofremos porque nós não temos controle, nós sempre queremos controle, e Deus está sempre nos chamando para abrir mão do controle e colocar diante dele a nossa vida e confiar plenamente no que ele é capaz de fazer em nome de Jesus. É por isso que a declaração de Jesus feita aqui no capítulo 10, no verso 10 de João, é reveladora, irmãos. É muito simples, mas traz uma revelação muito profunda a nós. Analise a declaração que Jesus fez de maneira com calma, com clareza. Jesus disse assim: eu vim por esta razão. A razão pela qual eu vim é para que vocês tenham vida. E não somente tenham vida, mas vocês tenham vida em abundância. Mais do que aquilo que talvez vocês tenham vivido até o momento agora. Mais do que talvez aquilo que você tem vivenciado e presenciado até mesmo. É mais do que isso. Eu tenho uma vida abundante para vocês. Não é uma vida baseada em fatores circunstanciais, e nem muito menos uma vida abundante que está relacionada a uma vida sem problemas. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo: eu vos dou uma vida em abundância, apesar daquilo que muitas vezes a própria vida traz sobre vocês, como lutas, dificuldades e ventos de adversidade, que por sinal muitas vezes entram pela nossa casa, e quando a porta está fechada, eles encontram sempre uma brecha aberta, sem pedir licença. As tempestades da vida invadem a nossa vida, e nós temos que entender que muitas vezes não há como escapar. Não há como nós escaparmos disso. Mas Jesus não está falando sobre a ausência de problemas. Você consegue entender isso? Jesus está falando sobre uma vida abundante, mesmo diante das adversidades que a vida inevitavelmente traz sobre nós. E repito, não depende de fatores circunstanciais. Eu tenho duas considerações importantes a fazer aqui hoje. E peço que para o teu coração, que no teu coração, melhor dizendo, haja, em nome de Jesus, um terreno fértil e receptível a essa semente. Primeira consideração que eu faço é a seguinte: a nossa maior alegria é a nossa salvação. O maior contentamento da nossa vida não é aquilo que nós estamos esperando acontecer, não são os bens que nós recebemos, não são as pessoas que fazem muitas vezes aquilo que nós esperamos que elas façamos e desta forma nos trazem satisfação e alegria. Porque como nós esperamos ser felizes a partir do outro, isso é um problema muito sério. Ser feliz a partir do outro é assinar de alguma forma um atestado de loucura, porque nós não vamos conseguir de forma alguma sermos felizes a partir da reação de outras pessoas. Isso pode trazer até momentos de satisfação, mas a minha alegria plena não depende do outro. É por isso que muitas pessoas vivem muito tristes, ou muitas vezes vivem cabisbaixos, porque não entenderam isso ainda. Eles compreendem que a sua alegria depende, e isso é muitas vezes involuntário, não é racional, é uma coisa inconsciente, ele não percebe isso, mas ele está o tempo todo construindo em outras pessoas uma expectativa que mais cedo ou mais tarde vai ser frustrado. Quando a nossa alegria primeiramente está linkado à nossa salvação em Cristo Jesus, nós já temos ferramentas e subsídios suficientes para andarmos bem
em plenitude de alegria, em nome de Jesus, porque nós somos salvos, irmãos. Diga glória a Deus por isso. Não sei se você entende, quando eu falo sobre salvação, estou falando sobre eternidade. Um dia você e eu não vamos mais estar aqui. Um dia a morte vai tragar o teu corpo, não há como você escapar. Todos os dias você está chegando mais próximo da morte, mesmo que você seja jovem, você está cada dia chegando mais próximo da morte, irmãos. Como eu gostaria de dizer o contrário, mas não há como nós escaparmos disso. Alguns, e quanto mais velhos vão ficando, mais bonitos vão ficando, como esse que vos fala. Mas eu não posso escapar, irmãos, da realidade de que um dia eu vou morrer, de que um dia as rugas vão começar, irmãos, a aparecer mais evidentemente, e não há como escapar disso. Mas o que me faz feliz, irmãos, não é nada do que está ao meu redor. Isso pode até me trazer alegria, é claro, mas o que traz uma plenitude de alegria para a minha vida, o que precisa trazer, é a salvação em Cristo Jesus. Uma pessoa que não é salva, irmãos, esse discurso para ele não vale nada. O que eu estou dizendo para uma pessoa que não é salvo, isso para ele não tem diferença nenhuma. Mas para quem é salvo em Cristo Jesus, e hoje já há uma oportunidade clara para você de receber a Cristo e ser salvo, hoje mesmo, para quem entende esse princípio, essa dinâmica clara, essa máxima, ele consegue compreender claramente que a sua vida, a sua alegria não está baseada. E a sua vida baseada numa alegria passageira que o mundo traz, mas na salvação que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário, pelo poder do sangue dele que foi derramado pela sua vida. No livro de Lucas, capítulo 1, no capítulo 10, versículo 1, Lucas capítulo 10, versículo 1, o Senhor Jesus, ele designou 70 pessoas, os seus discípulos, separando-os de 2 em 2, para que eles fossem até as aldeias pregar o evangelho, orarem pelos enfermos, expulsarem os demônios e fazer grandes milagres como Jesus estava fazendo nos períodos bíblicos, nos períodos em que ele estava aqui. Ele designou essas pessoas e a Bíblia diz que quando essas pessoas voltaram, estes discípulos voltaram, eles vieram para Jesus com uma discursiva bastante interessante, porque eles diziam assim: Senhor, até mesmo os demônios se submetem quando nós oramos em teu nome. As pessoas são curadas, coisas extraordinárias acontecem, pessoas estão vindo para o evangelho. Irmãos, eu creio que não foi só aquilo ali que eles disseram. Houve algo muito maior que eles estavam compartilhando com Jesus, por causa daquilo que eles estavam vivendo, algo novo, uma coisa que estava mexendo com eles, e eles compartilharam isso com Jesus com muito entusiasmo, por sinal, pode ter certeza. Jesus parou eles, e no versículo de número 20, ele olhou para aqueles 70 que vieram até ele dizendo isso, e ele disse assim: não vos alegreis por causa dos demônios que se submetem a vocês. Não se alegrem com isso, mas antes se alegrem, porque o vosso nome está escrito nos céus. Você percebe, irmãos, a diferença? Eu ando feliz, irmãos, não é porque as coisas estão certas na minha vida, está tudo bem. É porque eu sei, a primeira coisa, eu entendo, que eu passarei a eternidade com Cristo, e o fim de todas as coisas não está aqui, irmãos, está na eternidade com Cristo. E se eu vivo a vida a minha alegria com base em fatores circunstanciais humanos, materiais, as chances de eu viver deprimido serão muito grandes. Porque eu vou me deparar com frustração por causa de decisões de outras pessoas. Eu vou me deparar com lutas, situações até mesmo de sofrimento a pessoas próximas de mim que eu amo. Ou decisões de pessoas que eu gostaria que tomassem decisões diferentes, mas não tomam. Filhos que talvez não se convertem diante de pais que tem muito tempo orando. Se a tua alegria está baseada nessa expectativa que você gera de que alguma coisa vai acontecer, você não vai ficar bem. Mas se você tem a sua expectativa, primeiro, na salvação, se prepare para viver uma vida plena, pois foi isso que Jesus prometeu para você. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Recebe sobre a tua vida essa vida, esse nível de vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Recebe sobre a tua vida. É diferente, irmãos, do que nós vivemos diante de expectativas que sempre, ou de alguma forma, sempre nos frustrarão. No Salmo de número 50, no versículo 12, eu creio que esse tenha sido o momento mais complicado da vida de Davi. Davi havia caído num pecado muito grave, envolvendo um adultério seguido de homicídio. E quando Davi se dá conta do seu erro, a Bíblia diz que Davi, ele se
rende aos pés de Deus num ato de entrega, de lágrimas, de choro, de arrependimento muito profundo. E no versículo de número 12 do capítulo 50 de Salmo, do Salmo 50, no verso 12, ele diz assim, ó: torna-me a trazer a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse pedido, irmãos, que Davi está fazendo, envolto de muitas lágrimas, sem sombra de dúvida, de muito choro, o que ele está dizendo é porque ele entendia que a alegria verdadeira não se encontrava em qualquer prazer que ele pudesse ter vivido na vida, ou no pecado, ou qualquer outra vitória que ele pudesse ter tido como guerreiro que ele era, como soldado da nação de Israel. Ele sabia muito bem que aquilo que traria satisfação para ele se chamava a alegria da salvação de Deus. Nenhuma outra coisa pode me trazer mais alegria. Talvez eu vou ser rejeitado em algumas situações por algumas pessoas e ouvir o que eu não gostaria, mas isso não dita quem eu sou, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Muitas vezes, irmãos, na minha caminhada, se eu não compreendesse isso, eu teria desistido. Se você um dia sofreu rejeição na sua vida, você está olhando para alguém que já sofreu muitas rejeições mesmo. E a alegria da salvação, ela nos mantém firmes, solidificados, mesmo diante dessas adversidades, que, diga-se de passagem, são inevitáveis, irmãos. Tem como você evitar isso? Tem como você evitar as pessoas te frustrarem, humanos, tão humanos quanto você, te frustrarem pelas decisões erradas que eles tomam, pelas decisões inesperadas que muitas vezes eles tomam, pelas coisas que eles falam que você diz: nunca esperei que eu ouviria isso de você. Eu nunca imaginava que essa pessoa ia agir dessa forma, e nem muito menos que ela iria fazer isso. Pois é, mas é bem assim que funciona. Quando a alegria da minha salvação está no lugar certo, no foco certo, essas coisas não vão me derrubar, irmãos. É assim que funciona, não derrubam você. Você entende isso? Quem está entendendo, diga amém. Eu vou dizer mais uma vez, irmãos, não é qualquer coisa que vai derrubar você. Você vai ficar de pé em nome de Jesus, apesar de qualquer coisa. De pé, mantendo a sua visão ministerial, para quem está no ministério. Não são os resultados que ditam a tua alegria, mas eu queria que as coisas fossem melhor, meu Deus. Eu queria que os resultados fossem melhores. Eu estou aqui, estou fazendo, mas parece que não está acontecendo como eu esperava. E daí que não está acontecendo, meu irmão? O que importa é você manter o teu foco em Deus e não permitir que a tristeza, de forma alguma, ela domine a sua vida e tire você da alegria do Senhor, que deve ser todo o tempo a tua força, em nome de Jesus. Não deixa tirar. Há momentos na vida, irmãos, e eu abro um parênteses aqui para dizer para você. Há momentos na vida em que o luto é necessário para que nós possamos elaborar as tristezas de um sofrimento causado por uma perda. Quem que não sofre por isso, irmãos? Ninguém. Todos nós, de alguma forma, sempre vamos sofrer por situações assim. Porém, existe um tempo determinado para isso. E quando passar este período de sofrimento elaborado para que você consiga lidar com a sua perda e com a desestruturação que você sofreu em função de alguma situação, você já deve voltar, em nome de Jesus, ao teu estado natural. Sabe qual é o teu estado natural? Não é o estado de sofrimento contínuo, de medo, de frustração. O teu estado natural, como servo de Deus, como lavado no sangue de Cristo, como templo do Espírito Santo, é um estado de alegria, de contentamento, de felicidade, mesmo na adversidade, porque você sabe que todas as coisas vão dar certo e que Deus está no controle da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Mesmo que o mundo diga que não, mesmo que todo o inferno inteiro diga que não, Deus vai continuar dizendo para você: tudo vai dar certo, porque eu sei quem você é, filho, e eu sei o que eu investi na tua vida, eu sei o plano que eu tenho para a tua vida. Então confia em mim, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Diga comigo assim, em nome de Jesus, diga assim, ó: eu creio que o que Deus fez na minha vida até agora, diga assim, é só o começo, em nome de Jesus. Segundo lugar, infelizmente é uma realidade, e eu coloquei como segundo ponto de reflexão: nós só confiamos quando está tudo bem. Você já parou para pensar que é exatamente assim que acontece? A nossa atitude de confiança plena, ela acontece quando as coisas estão indo muito bem, quando tudo está caminhando muito bem, quando aparentemente as coisas estão no seu devido lugar. Não há nenhum parente doente,
As finanças estão sobre equilíbrio. Na igreja, parece que eu não estou sendo perseguido ministerialmente. Parece que está tudo muito bem. E quando nós estamos em situações assim, é muito fácil confiar em Deus. É muito fácil nós verbalizarmos confiança. Olha, confio. A paz do céu. Eu confio em Deus. Se existe um homem nesse mundo que confia em Deus, este homem sou eu. Se existe uma mulher que confia em Deus, esta mulher sou eu. E muitas vezes nossos discursos são permeados, irmãos, assim, de palavras assim, mas quando está tudo bem. Quando a tempestade bate forte e derruba a porta da casa, arranca algumas telhas da casa. Quando a tempestade bate forte e ela vem desestruturando os nossos pilares emocionais, aí sim, irmãos, é que nós vamos ter que ver até que ponto nós confiamos em Deus. Quando a tentação vem de maneira muito forte, quando nós ouvimos aquilo que nós nunca imaginávamos que ia ouvir, quando nós ouvimos um não, quando nós estávamos preparados só para o sim, nós ouvimos um não, que não é tudo aquilo que nós esperávamos, que eu não era tudo aquilo que eu imaginava que eu era. Quando nós nos deparamos com situações como essa, é que nós vamos ter que tomar uma decisão. Será que eu realmente confio em Deus ou não? Será que realmente creio naquilo que eu, durante o período de bonança, quando estava tudo bem, eu dizia? Será que eu realmente acredito naquilo que eu mesmo dizia? É nesse momento que a prova vem. Irmãos, é muito difícil confiar nos momentos escuros. Mas em Jeremias capítulo 17, no versículo 7, o escritor disse assim, ó: bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Feliz é o homem que confia no Senhor. E na parte B ele diz assim: e cuja esperança é o Senhor. Não é somente a confiança em Deus, ser bem-aventurado por confiar, mas é toda a fonte da tua esperança estar nele, só nele. Quando nós olhamos, irmãos, o contexto aqui, nós entendemos uma coisa: quando nós confiamos na força do nosso braço, nós estamos com certeza, é só uma questão de tempo, nós vamos de alguma forma acentuar o nosso sofrimento em algum momento da nossa vida, porque nós estamos confiando na força do nosso braço. Que você, talvez mulher, pela força do teu discurso, você vai convencer o teu esposo, ou você, marido, vai convencer a esposa, ou os seus filhos rebeldes. Quando nós confiamos na força do nosso braço, nós sempre vamos errar, irmãos. Isso é um fato, não há como fugir disso. Quando nós confiamos na força do braço, ou confiamos de maneira exacerbada em outras pessoas, nós sempre vamos nos frustrar. Mas experimente confiar no Rei dos Reis e Senhor do Universo para você ver o que acontece, porque Ele não decepciona você. Fala com Ele sobre os teus sofrimentos e veja o que Ele é capaz de fazer, pois bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você já parou para pensar por que Jesus, no início do seu ministério, começou o discurso no capítulo 5 de Mateus, falando a respeito de bem-aventurança? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Jesus, irmãos, de uma maneira muito inteligente, ele foi tecendo as bases do seu ministério, de maneira que o povo judeu pudesse compreender claramente a razão pela qual ele estava ali. Por que ele usou a palavra bem-aventurado? Porque a palavra bem-aventurado, irmãos, era um termo muito utilizado na cultura judaica, lá no Velho Testamento, como nós lemos aqui no livro de Salmo mesmo. Aqui o salmista, aliás, aqui nós lemos no livro de Jeremias, o profeta, mas em Salmos você encontra a mesma palavra. No Salmo do número 146, não me falha a memória, diz assim, ó: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. A bem-aventurança acontece e aparece, irmãos, em muitos contextos, porque para os judeus, bem-aventurança é o resultado de uma alegria plena em todas as áreas e contextos da vida de uma pessoa. Ser bem-aventurado, irmãos, não é ficar feliz por participar de um evento. Ser bem-aventurado, para eles, a compreensão deles, não era ficar feliz simplesmente por, de repente, ir a um parque de diversões e sorrir muito a um filme de comédia ou participar de algum tipo de evento que de alguma forma traga alegria no momento para você. A bem-aventurança é um estado de espírito. E Jesus, quando começa a dizer assim, ó: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores, e bem-aventurados, irmãos, não teve quem não parou para ouvir ele.
Você entende isso? Porque ele usou uma palavra que era muito familiar para os judeus. Bem-aventurado, bem-aventurado. E a palavra que Jeremias está usando é a mesma palavra. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Primeiramente, a tua salvação é o motivo primeiro da tua alegria. Se você não recebeu a Cristo ainda, você tem que fazer isso imediatamente. Ele é o caminho para te levar à eternidade, à presença de Deus. Não tem, irmãos, um caminho alternativo. Ou nós viveremos a eternidade longe de Deus, ou viveremos a eternidade com Ele. A segunda consideração é essa. Por que nós temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Isso é um motivo, irmãos, pela qual muitas vezes nós não vivemos bem o agora. Vivemos no passado, depressivamente. Ou vivemos no futuro, ansiosamente. Viva o presente e veja o que Deus está fazendo agora na sua vida. Se você talvez essa semana não disse para alguém o quão importante essa pessoa é para você, diga. Aproveite agora para você dizer a esta pessoa. Se você não disser isso todos os dias, tudo bem, mas pelo menos vez por outra ou esporadicamente é importante você se voltar aos seus filhos e dizer para eles: vocês são muito importantes para mim. Muitas vezes nós pensamos que os nossos filhos estão distraídos e nem prestam atenção no que nós estamos dizendo, mas eles guardam isso. Quando você diz isso ao teu cônjuge, quando você diz isso a um amigo confidente que você tem, quando você diz isso a uma pessoa que talvez você tenha andado com ela há muito tempo e você sabe que ela precisa ouvir alguma coisa diferente, diga para ela. Diga para essa pessoa que ela é muito importante para você. Irmãos, eu costumo dizer, eu termino com isso, que a maior prova de amor que você pode dar para uma pessoa é orar por ela. Sabia disso? A maior prova de amor que eu posso dar para alguém é orar por essa pessoa. E dizer para ela que ela é importante para mim. Porque se eu oro por ela, irmãos, ela está sendo importante para mim. Se eu intercedo por ela, eu estou demonstrando amor por ela. Talvez o que você precisa fazer essa semana é dizer para mais pessoas, abraçar essa pessoa e dizer para ela o quão importante ela é para você. Quanto orgulho você tem dela. Filho, eu tenho muito orgulho de você. Você é inteligente. Você é diferente. Eu vejo isso em você. Talvez só você vê isso nele. Mas fale então. Fale. Talvez ninguém ao teu redor vê, mas você vê isso. Filho, eu vejo tanta capacidade em você. Você vai ser o que está no teu coração quando você crescer, em nome de Jesus. O que você sonhar, Deus vai realizar no teu coração, porque Ele já plantou sementes dentro de você, filho. Quando você muda o teu discurso, irmão, sobre isso, quando você para de ficar vivendo por causa do teu passado, por causa das dores que você viveu, e você está transferindo isso para a tua família agora, você transfere as tuas dores para os teus filhos. Irmãos, eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, mas Deus sabe. Isso está indo diretamente ao coração de muitas pessoas aqui. Mude sua elaboração discursiva para atingir positivamente as pessoas que estão ao seu redor. E permita que essas pessoas se sintam amadas por você. Que essas pessoas se sintam cuidadas por você. Para que você viva um outro nível de vida em nome de Jesus. Você vai mudar de nível. E Deus está levando pessoas para um nível mais alto, irmãos. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Você está crescendo. Então recebe em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor.